capítulo de número 5. Irmãos, alguns irmãos me avisaram que eu estaria aqui. Nosso irmão Diácono Zezinho, ele me pediu para fazer uma cooperação lá na congregação que ele congregava no Brasil para Cristo, da Vila Bandeirantes. E está lá nosso irmão Diácono Neron. Na verdade, hoje nós iremos iniciar uma nova série de mensagem doutrinária, onde nós iremos começar a falar sobre o Espírito Santo. Mas agora à tarde também ele me comunicou que não poderia estar aqui porque o sobrinho dele está muito mal, não sabe que com sendo criança. E aí ele foi lá dar uma olhada na criança. Não sei se é aqui em São Paulo, se é em Atibaia, eu nunca sei onde os pais estão morando, então não sei. Quem mais? Agora, os demais eu realmente não sei mesmo não. Amém, meus irmãos? Eu sou de uma época, irmãos, que quando nós íamos para qualquer lugar, ou mesmo quando nós não íamos nem dar as caras nas igrejas, a gente avisava aos pastores: ó, pastor, não vou, vou tal lugar. Hoje em dia simplesmente não vem e fica por isso mesmo. E eu não sei, se morrer por aí, vai morrer, alguém vai enterrar, não vai nem saber. Amém, meus irmãos? Então, se você não tem esse costume, apanhe esse costume. Você não vai vir, não pode vir, está doente, está com alguma coisa, manda lá uma mensagenzinha para a gente saber o que está acontecendo. Então, esses eu sei, os demais eu realmente não sei. Amém? Mas graças a Deus, porque nós estamos aqui. Amém, meus irmãos? Eu sempre falo: não se preocupe com quem não veio, se preocupe com você que veio e preste o seu culto de adoração a Deus. Amém? Amém. Porque é você que está aqui, é com você que Ele quer falar. A palavra vai ser ministrada agora. Você não pode ficar pensando aí, mas quem tinha que estar aqui era aquele irmão. Não, quem tinha que estar aqui é você. Amém. E quem tinha que ouvir, quem tem que ouvir o que vai ser dito, pregar, é aquele irmão tinha que estar aqui hoje. Não é aquele irmão, é você que tinha que estar aqui para ouvir o que você vai ouvir hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então não se preocupe não, se a casa está cheia, se está vazia, se preocupe que você está aqui na presença de Deus esta noite. Amém? Amém. Nós vamos, como ficou certo do nosso irmão Diácono Neron estar pregando hoje, então eu realmente não me preparei para iniciar essa série de mensagens sobre a doutrina do Espírito Santo, mas nós vamos deixar de ouvir a palavra de Deus não. Nós tivemos uma aula hoje muito boa, de um assunto muito interessante, que eu quero repetir aqui essa noite. A verdade, eu acho que a escola dominical tinha que passar cada noite, porque eu não dou conta, irmão, a gente não dá conta de repetir os assuntos. E os assuntos que nós estamos trabalhando, para os irmãos terem uma ideia, o tema da nossa revista esse trimestre é a carreira que nos está proposta. Tem gente que não sabe qual é a carreira. Tem gente que não sabe que carreira é essa que nos está proposta, que o apóstolo Paulo diz. Como é que eu tenho que andar nessa carreira? E o tema de hoje foi como se conduzir na caminhada. E nós já ouvimos algumas coisas aqui de pessoas que não estão sabendo se conduzir na caminhada, estão se perdendo na caminhada, estão tomando atalhos na caminhada, e nessa tomada de atalho estão trazendo transtorno para aqueles que estão na caminhada, para aqueles que querem se conduzir para a vida eterna. Esses que não sabem se conduzir para a vida eterna estão trazendo transtorno para aqueles que querem se conduzir na vida eterna. Porque o mundo, irmãos, eles não fazem diferença. Se um crente só fizer uma coisa lá, o mundo não vai separar. O mundo não vai dizer esse é bom, é aquele. Para eles, todo mundo faz parte daquela mesma bagunça, daquela mesma baderna, porque o mundo não distingue. O apóstolo Paulo, irmão, diz que nós somos o quê? Nós temos que ser o quê? A gente pegou um costume entre as igrejas que quando você faz uma carta de mudança, você vem com uma carta de referência. Mas aquela carta de referência não vai falar quem é você, ou vai falar?
Uma carta de referência que vem com uma carta de mudança, ela não vai dizer quem você é de fato. Mas aí o apóstolo Paulo diz que nós temos que ser a carta viva, a carta de Cristo, que todos olhem, todos veem o que está escrito nesta carta. Amém, meus queridos? E nós, para nos conduzirmos nessa caminhada, há um padrão que foi estabelecido. Andar diante de Cristo não é andar de qualquer maneira. Andar diante do Senhor não é andar segundo dá na minha cabeça. Irmão, e ainda tem uns que são até engraçados, né? Você vai conversar com ele, tentar ajudá-lo a se corrigir na caminhada, e aí ele fala assim: irmão, não se mete. Isso é mistério meu e de Deus, irmão. Que mistério seu e de Deus, irmão? A Bíblia estabelece um padrão a ser seguido, e não é um padrão que eu coloco na minha cabeça, não é o jeito que eu quero, não é a maneira que eu quero, é como a Bíblia estabelece. E eu tenho que andar exatamente como ele estabelece, se eu quiser me conduzir por essa caminhada até o fim da jornada. Amém, meus queridos? Vamos ler o texto? Leia aí, Jefferson. Efésios capítulo 5, que foi o texto que foi lido hoje de manhã, e versículo 15 a 17. Olha aí o que ele diz. Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Tenha cuidado como você vive. Tenha cuidado como você anda. Hoje eu estava junto com os amigos. Aliás, eu estou na casa dos amigos desde ontem. Eu não dormi na casa de ninguém não. Só fui, me chamaram para comer, eu comi. Eu estou comendo na casa dos amigos desde ontem. Ontem comi uma pancada de carne. Hoje eu comi chester, um monte de coisa lá. Eu estou até meio estufado, estou até meio empachado aqui, tanto que me enfiaram comida hoje e ontem. Mas eu estava conversando, dizendo: olha, nós temos que andar de maneira prudente, que foi o tema dessa manhã. Eu tenho que andar e ver como é que eu estou me conduzindo. Por que que a Bíblia diz que eu tenho que vigiar? Ela não manda eu vigiar a vida do outro. Ela manda eu vigiar a mim mesmo, para que eu fique atento como eu estou me comportando com essa nova realidade que eu vivo hoje. Hoje, se eu estou em Cristo Jesus, eu tenho que ver como que eu estou me comportando como aquele que me chamou. E o tema é como se conduzir na caminhada. E o primeiro ponto da lição que foi tratado hoje é que o padrão de conduta da... Quem é o padrão, irmãos? Abra lá, Jefferson, em João capítulo 13, versículo 15. Para quem é que eu vou olhar? Quem é o padrão? Aqui, irmão, já vai um alerta para você. Você, quando entra numa igreja, você, quando entra em qualquer lugar, para você dizer: olha, eu vou congregar, ou eu vou ficar nesse canto. Para quem é que tu tem que olhar? Não é para mim, não é por irmão. Eu não sou padrão a ninguém. Os obreiros aqui não é padrão a ninguém. Quem é o padrão que foi estabelecido para nós nos conduzirmos na caminhada? Diz aí quem é o padrão, gente. João capítulo 15, capítulo 13, versículo 15. Diz aí quem que é o padrão. Eu dei o exemplo, para que, como eu fiz, por partes iguais, como diria Jack. Ele não está dizendo: João é o exemplo, Pedro é o exemplo, Paulo é o exemplo. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo: eu sou o padrão. Para quem quer se conduzir na caminhada e chegar até a vida eterna, tem que andar como eu andei, tem que fazer como eu fiz.
tem que viver como eu vivi, tem que respirar Deus na vida, tem que respirar e transpirar Deus na vida se quiser se conduzir por essa caminhada e chegar até o fim. E nessa conversa com os amigos, irmãos, o que está acontecendo hoje nas igrejas? Há muitas pessoas que não querem se compromissar na caminhada. Há muitas pessoas que entram na caminhada, mas não querem compromisso algum nessa caminhada. Bota uma coisa na tua cabeça: uma vez que você aceitou, porque também não foi obrigado. Coloca aí no texto do telão aí. Mateus capítulo 16, versículo 20. Vamos ver se isso que você está fazendo aqui foi obrigação sua. Se ele te obrigou a você vir aqui. Se ele disse só você tem que vir, porque se você não vir, você vai morrer e vai lá para o inferno. Ele não obrigou ninguém. Como é que ele fez? Diz aí. Depois você volta lá para João 3. Mateus 16. 16, 24. Deixa João na tela aqui que ele vai ler aqui. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim. Calma. Ele não está obrigando ninguém aí. Ele não está obrigando. Ele está fazendo um convite. Olha, se você quiser vir comigo, está tudo certo. Se você não quiser vir também, está tudo certo do mesmo jeito. Ele não está obrigando. Ele não está dizendo: você é obrigado a vir após a mim. Não, ele não está dizendo. Ele está dizendo: se você quiser vir após mim, o que acontece? Depois que eu recebi, ele fez um convite e eu aceitei o convite. Aí o que ele diz depois aí? Negue a si mesmo. Espera aí. Aí já não é mais convite. É convite na primeira sentença do texto. Se você quiser vir, venha. Depois que você aceitou para vir, o padrão está estabelecido. Qual é o padrão? Negue-se a si mesmo. Que mais? Tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Aí já não é mais convite. Aí ele já está estabelecendo qual é o padrão que você tem que seguir. Primeiro você tem que negar, depois você tem que tomar a sua cruz para seguir a Jesus. Então não é do jeito que eu quero, não é da maneira que eu quero, não é da moda que eu quero dar. Tem um padrão, tem um modelo. E o modelo a ser seguido é o nosso Cristo. Agora volte lá para João 13. Que ele está dizendo: olha, eu sou o exemplo. Continuando. 13, verso 15. Eu dei o exemplo, para que, como eu fiz, também o faça. Eu sou o exemplo. Abra João 4, 24. Eu sou o exemplo. E se o Cristo é o exemplo dele que eu tenho que seguir, irmãos. Não é o exemplo de A e de B. Não é exemplo de ciclano e fulano, não. É ele. Eu deixei de ir para a igreja porque é ele que morreu na cruz. Foi ele que foi lá para o madeiro. Foi ele que foi lá padecer. Eu deixei de cooperar porque me olhar atravessado. Mas foi olhar atravessado que morreu por tu lá. Foi ele que foi lá na cruz derramar a vida? Não foi. Foi o Cristo. Então ele está dizendo: o padrão aqui sou eu. O padrão de conduta a ser seguido aqui sou eu. Então tudo que eu fiz, vocês também façam com um propósito. Se Jesus está dizendo: olha, eu sou o padrão e eu estou deixando para vocês exemplo, tem um propósito nisso aí. João capítulo 4, vamos ver qual é o propósito que Jesus deixou. Ele se deixou a si mesmo como exemplo. Eu acho que é a partir do versículo de número 23. Não. 34. Olha o propósito, porque os irmãos estão me entendendo? Amém. Entenda bem isso aqui, irmão, para você se conduzir no caminho para chegar até o céu. Ele está
sou um modelo que vocês têm que seguir e que vocês têm que imitar, porque tem um propósito nisso aí. Verso 34 do capítulo 4 de João. Aliás, leia a partir do verso 33. Olha o propósito, porque Cristo se colocou como padrão a ser seguido. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém me trouxe comida? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Os discípulos já estavam com fome, e um discípulo não come antes do seu mestre, ele só come a hora que o seu mestre come, e eles deram uma cutucada em Jesus. O senhor não vai comer? Porque se o senhor não comeu, nós também não comemos, então dá um jeito de comer. E aí Jesus vai e explica: a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade do Pai que me enviou. Amém, meus irmãos? Amém. É por isso que Jesus é o modelo. É por isso que Jesus é o padrão. Porque nós temos que fazer uma vontade, e essa vontade, ela é a vontade de Deus. Amém, meus queridos? Amém. Quem fica olhando para A, para B, não faz a vontade do Pai. Quem fica olhando para o comportamento do irmão, comportamento da irmã, comportamento de A e de B, não faz a vontade do Pai. Por quê? Porque ele começa a pensar: mas o irmão está fazendo isso daí, então por que eu tenho que fazer? Se Jesus olhasse aos seus contemporâneos, tudo aquilo que fizeram em relação a ele, e ele falasse assim: não, agora também eu não vou morrer por ninguém. Por quê? Não, porque me esbofetearam, porque me xingaram, porque me bateram, porque colocaram uma espinha, uma coroa de espinho na minha cabeça. Então agora eu não vou morrer por ninguém não. Esse povo aí que se vire para lá, não vou morrer por ninguém. Se ele ficasse olhando para as pessoas, ele chegaria nessa conclusão. Mas ele diz: a minha comida é fazer a vontade do Pai, porque o padrão para ele era fazer a vontade de Deus. E é por isso que ele diz: vocês têm que fazer exatamente como eu fiz, se vocês quiserem fazer a vontade de Deus em qualquer lugar. Amém, meus irmãos? Em qualquer lugar. Eu olho para quem? Eu olho para Jesus, que é o modelo. Querido, eu não sou modelo. Os irmãos aqui não são modelo. O modelo é Ele. É para Ele que eu tenho que olhar. Se eu fosse ficar olhando para as pessoas, para o que as pessoas fazem, para o que as pessoas falam, para as atitudes das pessoas, eu teria deixado de servir Jesus na minha conversão. Na minha conversão eu já tinha largado, deixado esse negócio de luz de lado. E eu posso dizer, porque não aconteceu com ninguém, e eu não estou falando de ninguém, estou falando do que eu vivenciei como crente da luz divina. Eu tinha 2 anos, eu acho, de evangelho. O Jefferson está menos bem-aventurado do que eu, porque quando eu cheguei aqui ainda tinha uma meia dúzia de jovem. Mas fica firme aí, que Deus está trabalhando. E quando eu cheguei aqui, irmão, com 2 anos, porque aqui tinha dono, né? A luz divina tinha dono, hoje ela não tem mais. O dono da luz divina é Deus, mas ela tinha dono. E igreja que tem dono, irmão, é uma desgraça. A igreja só tem um dono. Esse dono se chama Jesus Cristo de Nazaré. Mas tem alguns homens que querem se fazer dono daquilo que não são. Então aqui, como tinha dono, e eu estava desempregado, minha mãe também estava desempregada, e a gente estava numa pendenga. Só que nós nunca pedimos um grão de feijão aqui. E não foi por orgulho. Foi porque quando nós viemos para cá, vocês acham que a luz divina era assim, bonitinha, esses banquinhos bonitinhos que vocês estão sentados aí, gostoso, um arzinho para mod. Irmão, isso aqui é uma coisa assim pavorosa. A irmã Juliana está dando risada porque ela é do tempo do arranca-toco. Ela viu os irmãos arrancando toco daqui.
que chama antigamente? Não tem nem mais, que passava cera, piso queimado. Era 3 cores aqui, era amarelo, vermelho e verde no chão aqui. Eu não sei que carga que deu na cabeça da gente aqui, que ficou uma parte vermelha, uma parte amarela, uma parte verde. Os bancos, meus irmãos, ei meu pai, eram uns banquinhos que nem banquinho de madeira. Não sei se acho que a Nanda já pegou uma época mais ou menos melhorzinha, mas eram uns banquinhos velhos, estreitinhos, nem encosto tinha. E a gente ficava aí cultuando a Deus. E aí tinha uns donos aqui. E aí um dos donos achou que a igreja estava me sustentando. E era de manhã, a gente estava se arrumando. A gente acha que não sei, eu ia sair para procurar emprego, eu não sei onde eu ia. Eu sei que teve um filho do Satanás que jogou um bilhete por debaixo da nossa porta. Jogou e saiu correndo. E aí minha mãe pegou aquele bilhete, leu, e estava lá mais ou menos assim: a luz divina não é obrigada a sustentar vagabundo. Mas nós nunca tínhamos pegado aqui um grão de feijão. E mesmo que tivesse pegado, era a obrigação dos santos socorrer aos santos. Então, se eu fosse olhar para isso, eu teria saído ali. Mas eu tive irmãos que me ensinaram: olha, você não olhe para ninguém. Você olhe somente para Jesus, somente para Ele. Porque Ele é o nosso padrão, o nosso modelo. Amém, meus irmãos? Então, quem quer se conduzir na caminhada, ele não fica olhando para A e para B. Ele só olha para Jesus e somente para Jesus, irmãos. Você não quer saber o que dizem, você não quer saber o que falam. Você continua olhando para quem é o nosso modelo de fato. Abre em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Então, se eu quero me portar nessa caminhada, me conduzir nessa caminhada, o padrão está estabelecido. E o padrão é o nosso Cristo, para a glória de Deus. É só para Ele que nós temos que olhar, e para mais ninguém. O que diz ali em Hebreus 12, versículo 2? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela igreja que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pronto. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. É Ele que nos deu a vida. É Ele que nos dá a vida. Se nós estamos aqui hoje por graça e misericórdia dEle. Irmão, você acha irmão de Deus? Você acha que você está aqui por causa de quê? Que Deus estava na sua cabeça? Não, eu vou para a igreja hoje. Não, irmão. Nós estamos aqui pela simples graça e misericórdia de Deus, que colocou do Espírito Santo na nossa vida, que nos traz motivação para virmos à casa do Senhor, louvar e glorificar ao Senhor. Amém, meus irmãos? Quando o Espírito Santo está indo embora da vida do crente, qual é a primeira coisa que ele deixa de fazer? Cultuar. A primeira coisa que ele deixa de fazer é de cultuar. Ele perde prazer de cultuar, ele perde prazer de orar, ele perde prazer de louvar, ele perde prazer de tudo. Se nós estamos aqui, e cada um de nós que aqui estamos essa noite, nós estamos aqui porque o Espírito de Deus nos trouxe aqui por graça e misericórdia. Porque Cristo, Ele é o autor da nossa vida. Irmão, desculpa a linguagem, tá? Mas nem para ter fé a gente presta. Nem para ter fé a gente presta. Essa fé que você tem dentro de você aí, essa fé foi dada por Deus como um presente para você. Porque se Ele não dá essa fé para você como presente, nunca que você creria que Deus é real, que Deus existe. Nós só passamos a acreditar que de fato Ele é, que Ele existe, porque Ele, por meio do seu Espírito, colocou fé em nós, para nós acreditarmos nele mesmo. Olha, irmão, você já parou a pensar nisso? Você já parou? Digo, mas como é que o Senhor é bom demais?
exercer fé para acreditar no Senhor, mas o Senhor me deu isso como um presente para eu crer no Senhor mesmo. Isso é a bondade que não tem tamanho. Então eu não posso ficar olhando para A e para B, eu tenho que olhar somente para Ele e continuar minha caminhada até o fim, porque é Ele quem tem me sustentado, é Ele quem tem nos sustentado. Amém, irmãos? Amém. No segundo ponto dessa lição, fazendo a vontade do Pai, ou fazendo a vontade de Deus. Abra lá em Mateus capítulo 26, Jefferson. 26, vamos ler o versículo 29, versículo 39 e 42. Mas o autor pega aqui, fazendo a vontade do Pai, ele pega aqui a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, está lá estabelecido que a vontade de Deus, ela deve prevalecer na minha vida e na sua vida. O que diz aí o versículo 39? De Mateus capítulo 26 e verso 39. Só o 39? Só o 39. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Na caminhada, irmãos, vai para o versículo 42. Nós somos colocados para fazer a vontade de Deus. Ninguém que vem para o Evangelho, se não entendeu o Evangelho ainda, ele está vivendo segundo a sua própria vontade. Mas quem veio para o Evangelho e entendeu o Evangelho, sabe que no Evangelho nós não fazemos a nossa vontade, mas nós fazemos a vontade do Pai. E fazemos exatamente aquilo que o Senhor estabeleceu para nós, porque foi isso que Jesus fez. E na oração aí que ele está em agonia, e agonia mesmo, de antever o que ele ia passar, ele pergunta para o Pai: Pai, tem outra possibilidade? Tem outra maneira? Tem outro caminho de nós salvarmos essa população, essa humanidade, sem que eu tenha que passar pelo horror da cruz? É isso que ele está perguntando para Deus. E Deus responde: não, não tem não. Não tem não. Você vai ter que beber desse cálice aí. Você vai ter que passar por isso aí. Aí ele disse: então tá certo. Então já que é assim, vou fazer a tua vontade. Por mais que ela doa, por mais que ela me fira. Irmão, o nosso problema, sabe qual que é o nosso problema? É que nós queremos fazer a vontade de Deus sem nenhum sacrifício e sem nenhum sofrimento. Aonde é que alguém consegue fazer a vontade de Deus sem sacrifício e sem sofrimento, irmão? Pegue a Bíblia de Gênesis Apocalipse e veja quais dos homens que se colocaram para fazer a vontade de Deus não o fizeram em sofrimento e em sacrifício. Então Deus está dizendo: olha, meu filho, não tem, você vai ter que beber desse cálice. O que diz o verso 42? Ele se retirou pela segunda vez e orou: Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. A resposta foi: não tem, meu filho. Não tem outro meio de nós resgatarmos toda essa humanidade se não for pelo sofrimento. Então é por isso que Ele é o nosso padrão, irmão. É para que nós entendamos que fazer a vontade de Deus na caminhada implica em sofrimento, implica em dor, implica em sacrifício para fazer a vontade de Deus. O problema é que nós não queremos sofrer nenhuma dor. A gente não quer sofrer nenhuma arrancada da unha do dedinho do pé. A gente não quer sentir dor. E eu falava hoje, irmãos, com esses amigos que eu estava hoje, nós perdemos a dimensão do que seja sacrifício. Nós não estamos sabendo o que é sacrifício. E eu ainda falei assim, se eu falar assim, por exemplo, se eu falar assim para o Jefferson, venha na igreja 10 horas da manhã e dá uma afinada na guitarra. Tem algum sacrifício aí, Jefferson? Não tem nenhuma. 10 horas? Não, 10 horas, pastor. Beleza, 10 horas. Mas e se eu falar assim, Jefferson, qual é o seu parente mais longe que mora aqui? Na região de São Paulo. São Paulo.
Lá o seu tio Lê, vai dormir lá na casa do Lê. Vá para lá, durma lá na casa do Lê. E eu quero que você esteja aqui 3 horas da manhã para afinar essa guitarra. Aonde eu estou falando é lá no centro de São Paulo. Tem sacrifício aí, irmão? Tem. Porque ele vai ter que se deslocar do centro de São Paulo. Não sei como é que ele vai fazer para estar aqui 3 horas, porque esse horário não tem condição mais. E eu ainda digo assim, ó, não é para vir de trem, não é para vir de metrô, não é para vir de ônibus, não é para vir de bicicleta, não é para vir de Uber, é para vir a pé. Aí é sacrifício. Porque ele não vai poder nem dormir aquela noite. Se ele quiser vir do centro de São Paulo para chegar aqui 3 horas da manhã, ele tem que vir andando, ele vai ter que vir andando aqui, de lá aqui, para chegar aqui para financiar. Aí é sacrifício. Irmão, aí tem irmãos que é engraçado, né? Ô irmão, eu já fiz meu sacrifício. Foi. Eu já dei meu sacrifício. E te custou quanto? Não. Tadinha. Foi eu até dando risada. Isso não é sacrifício, irmão. Sacrifício é tudo aquilo que custa. Sacrifício é tudo aquilo que dói. Sacrifício é tudo aquilo que você tem que abrir mão dos seus prazeres, dos seus gostos, dos seus quereres, para fazer a vontade. Isso é sacrifício. O que você faz sem sacrifício é resto. Mas o que é feito com sacrifício é porque eu estou fazendo e procurando fazer a vontade de Deus. Amém, meus queridos? É por isso que o padrão é Ele. É por isso que eu tenho que olhar para Ele, para ver como é que Ele se conduziu na caminhada, e que Ele chega lá em João capítulo 17, versículo 5 e diz: olha, Pai, está tudo feito, eu fiz tudo. Agora eu quero que o Senhor me devolva tudo aquilo que eu tinha com o Senhor. Eu quero que o Senhor me devolva tudo, porque minha cota eu já fiz. Então, servir a Jesus, irmãos, não é essa coisa que eu ando dizendo que você tem que ter. Não, irmão, servir a Jesus, você não precisa se sacrificar. Não, isso não existe. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é morrer. Porque não dá para servir o Evangelho vivo. Quem é que quer negar a si mesmo aqui? Quem é que gosta de se negar a si mesmo aqui? Quem é que quer deixar de existir, deixar de ter vontade para fazer a vontade do Pai? Porque negar é isso, irmão. É você negar a você. É você negar os seus sonhos às vezes. É você negar os seus projetos de vida. É você negar muita coisa para você poder fazer a vontade do Pai, como nós estamos aprendendo esta noite. Então, quem quer se conduzir na caminhada, e quem quer se conduzir na caminhada, está se conduzindo para fazer a vontade daquele que nos salvou. Amém, meus irmãos? Amém. Então, quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso, nós entendemos que fazer a vontade do Pai, irmão, perdoar é fácil? Não. Nunca foi. Nunca será. Há algumas pessoas que têm mais facilidade do que outras, mas de qualquer jeito, perdoar é um trem difícil demais. E por que é difícil, irmão? Você já parou para pensar por que é difícil perdoar as pessoas? E aí a gente fala assim: olha, mas por que eu tenho que perdoar ela? Não foi eu que ofendi ela, foi ela que me ofendeu. Eu não tenho que perdoar nada. A Bíblia não diz isso. Ela diz que eu tenho que perdoar o meu ofensor. Mas por que é difícil perdoar? Porque você tem que pisar no seu ego. Você tem que pisar em você mesmo. Você tem que pisar no seu orgulho. Irmão, isso dá trabalho. Você abrir mão. Não, mas eu estou com a razão. Já viu? Não, mas quem tem razão sou eu. É ele que tem que vir se rastejando. E a gente ainda tem uma sanha assim, não? Ele tinha que vir se rastejando, pedir perdão a mim. A Bíblia não ensina isso. Ela diz que eu tenho que perdoar. E perdoar é sacrificar. Perdoar é você se negar a você. É você passar por cima do seu orgulho, da sua vontade.
dizer, está perdoado, meu, vamos tocar a vida porque a gente tem uma caminhada para seguir e a gente não pode parar na caminhada. Então, para fazer isso, irmão, não dá para ficar olhando para um para outro. Não dá para você ficar olhando para mim. Não dá para você ficar olhando para o irmão do seu lado aí. Porque senão você não vai perdoar ninguém. Não, você não vai sacrificar nada. Você tem que olhar para o padrão estabelecido. É Cristo. Tem um dizer que o pessoal inventou. Se Jesus estivesse aqui, o que ele diria? Se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Pensa nisso aí. Não, mas se a irmã estivesse aqui, o que ela faria? Ela agora é burro na cara da outra e pronto, acabou. Essa é que eu vou fazer. Não, o padrão não é, irmão. O padrão é Jesus. Se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Se Jesus estivesse perto do Lula hoje, o que é que Jesus faria com ele? Ele é o nosso padrão a ser seguido. Amém, meus irmãos? Para quê? Para fazermos a vontade de Deus em todo o tempo. Segundo ponto da lição, eu estou só resumindo tudo, irmãos. É muita coisa. Segundo ponto da lição, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. O que é prudência? Prudência como virtude que nos permite agir com cuidado e moderação. Não é o que Paulo disse? Que nós temos que conduzir a nossa vida com prudência, que nós temos que conduzir a nossa vida com moderação, que nós temos que conduzir a nossa vida com inteligência, com saber, para poder se conduzir no meio dessa caminhada, desse mundo perdido. Abra lá em Tiago capítulo 5, versículo 17. Se nós não tivermos essa habilidade, essa inteligência de sabermos conduzir, moderação, e moderação, irmãos, discernimento para situações mais adversas da vida que nós podemos e iremos passar. Você tem que ter essa moderação. Como é que eu resolvo isso aqui agora? Como é que eu me comporto nessa situação aqui agora? O que diz aí Tiago 5,17? Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. É Tiago 5,17, né? 5,17. Sim, agora vai para Provérbios capítulo 16, versículo 16. Então, se eu não tenho essa prudência, esse discernimento como o próprio Elias teve, como é que eu vou me comportar diante desses desafios da vida? Como é que eu vou me conduzir diante de situações se me falta discernimento, se me falta moderação, se me falta equilíbrio? Hoje está faltando equilíbrio na mente da população, meus irmãos. Você percebe que o povo está tudo assustado. Qualquer coisa está assustando o povo, irmão. Qualquer coisa. Agora o povo está assustado com um mosquito. Tudo assusta a população. Toda a população entra em desespero, em pânico. E infelizmente tem uns crentes que vai junto na onda, fica apavorado, espantado. Então já se falou aqui de acordou, acho que foi de madrugada, né? Tinha um bichinho lá que tocou, matou, foi dormir. Irmão, se um mosquitinho morder uns crentes aqui, não dorme mais, perde o sono, fica apavorado, quer ir para o lá para ver se está com dengue. E ficam apavorados, ficam assustados, ficam agitados, perde o equilíbrio, perde o saber, perde a razão, perde o raciocínio. E a Bíblia diz que nós temos que nos conduzir com prudência, com moderação, com discernimento, com equilíbrio. Irmão, quando Deus chega para Josué e fala, ó, meu servo Moisés é morto. Irmão, Josué entrou em pânico, porque ele sabia o tamanho do chabu que era assumir aquela gente. Ele entrou em pânico, ele ficou desesperado. Qual foi a resposta de Deus? Seja forte e corajoso. Deixa de ser frouxo, rapaz. Deixa de ser medroso. Assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu serei contigo
também. Então não fique assustado, não fique apavorado, não fique com medo, porque isso tira o nosso poder de raciocínio, nosso equilíbrio. E é tudo que o adversário quer, tirar você do seu equilíbrio. É tirar você do seu centro, deixar você apavorado com coisa onde não é para ter pavor nenhum. O que diz aí Provérbios 16:16? Bem melhor é obter sabedoria do que ouro, mais vale obter entendimento do que prata. É melhor ter sabedoria, é melhor ter entendimento, porque o que adianta? Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Passou uma reportagem alguns anos atrás de um pessoal, ele disse que é melhor ter sabedoria do que ter riqueza, e está certo. Surgiu uma reportagem de um povo que ganhou na Mega Sena, ganhou um rio de dinheiro. Dinheiro mais de mérito, para o cara não ficar pobre nunca mais na vida. E aí, depois de alguns anos, foram entrevistar esses ganhadores. Irmão, eles estavam mais miseráveis do que quando eles já eram miseráveis. Porque todo o dinheiro que eles ganharam foi tudo para o ralo. Por quê? Faltou exatamente isso aí que o Salomão está dizendo. Faltou sabedoria para administrar a própria vida. Faltou prudência para conduzir a própria vida. E para nós nos conduzirmos nessa caminhada chamada caminhada cristã, eu preciso de sabedoria, eu preciso de prudência para eu me conduzir diante dessa caminhada. Amém, meus irmãos? Porque se eu não souber me conduzir, se eu não tiver equilíbrio próprio na minha mente, na minha cabeça, eu vou entrar em pânico, como alguns estão entrando em pânico aí. Então o autor diz: para andar na caminhada, tem que ter sabedoria. E aí, o segundo ponto é: não andeis como necios. Ou seja, não ande como pessoa insensata, não ande como louco, não ande como alguém que não tem raciocínio, não ande como alguém que não tem uma base a ser seguida, um padrão a ser seguido. Você tem um padrão, você tem um modelo. Agora, o insensato, o ignorante, esse não tem um padrão estabelecido, que é o nosso Cristo. Portanto, ele age loucamente, ele age sem direção. E aí Paulo diz: mas nós não. Nós temos que andar com sabedoria e com prudência diante do Senhor. E o último ponto para encerrar: vencendo os dias maus. Como é que nós vencemos os dias maus? Paulo diz: remindo o tempo, usando as oportunidades que você tem para servir ao seu Criador. Amém, meus irmãos? Remir o tempo é usar o seu tempo da melhor forma possível para servir ao Senhor. É usar o seu tempo para você glorificar o Senhor. Irmãos, vocês sabem quem são os maiores pregadores que tem na face da terra? Quem são os maiores pregadores que tem na face da terra? Quem sabe? São vocês. Quando você está na condução e você tem oportunidade, e você está lá, abre sua boca e começa a falar de Jesus. Você é o maior pregador. Não. Irmão, não é quem está agarrado no microfone, que esses caras não são os maiores pregadores. Os maiores pregadores da terra são esses que pegam, levantam de manhã e vai pela condução louca, e encontra as pessoas e sai falando, pregando, dizendo, testemunhando. Esses são os maiores pregadores que temos na face da terra. Não se iluda com a internet, não. E não se iluda com esses caras que se dizem que são mais pregadores, porque eles não são. Eles não conseguem fazer o que vocês fazem. Eles não conseguem dialogar com uma pessoa e falar a respeito de Jesus. Eles não sabem. Eles não têm essa habilidade. Mas vocês que vêm para a igreja, ouvem a palavra, aprendem a palavra, vocês estão se habilitando a abrir a boca para falar de Jesus na caminhada que vocês pegam nessas condições. E não é falar bonito com muita história não, meus irmãos, com muita injeção de linguiça não. É falar do seu jeito, do seu molde, para molde. Nós fui, nós fumo e nós vai. E ele vai entender. Nós fumo. E
nós vai? Nós vai para o céu. Quando? Quando Jesus voltar e buscar nós. É assim que ele entende. E é assim que a palavra vai entrar na alma dele. Então os maiores pregadores da terra não são esses homens que estão agarrados no microfone. Os maiores pregadores da terra é cada crente que sai dessa igreja e que tem oportunidade, abre a boca e fala de Jesus para uma alma que está precisando ouvir de Jesus. Então, nós não podemos andar como Nécio, temos que andar de maneira sábia e prudente na caminhada e, se puder, levar a pessoa junto conosco. Então, remir o tempo é aproveitar cada oportunidade que nós temos para falar de Jesus. Remir o tempo para Paulo e para as pessoas que liam suas epístolas, para eles estava falando da volta de Jesus. Vamos remir o tempo porque ele está vindo. E de fato, irmãos, vamos remir o tempo porque ele está vindo. E os dias que nós estamos vivendo são dias maus, são dias trabalhosos, são dias dificultosos. E nós que estamos diante do Senhor, nos conduzindo nessa caminhada, vamos nos conduzir não como Nécio, mas como sábio, como prudente, e tendo como padrão nessa caminhada nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. As palmas louvam ao Senhor.